Mister Olá! Wagner, E aí, cara, como é que você tá? eu estou perfeito, bem melhor agora. E tu, como é que estás? Tô bem também, graças a Deus, cara. Prazer em te conhecer, cara. Prazer imenso. É uma Tivemos honra estar um elo de contigo conexão aí, né? Como é que você chegou até mim? Teve um nosso amigo parceiro aí que tá sempre comigo aí nos contatos, né? Olha, primeiro ponto, vou começar por me apresentar, para ser mais fácil, para a gente pegar Claro. esse caminho. Claro. Eu sou o Justino Sacalumbo, que já tens a mínima noçãozinha, que trabalho com digital, sou angolano, vivo em Portugal. E estamos a criar aqui agora um podcast em Portugal. E os teus produtos, créditos para ti, é uma cena que a gente consome há muito tempo. Eu contato contigo, é algo que já tinha no digital anteriormente, por isso é que me sinto super honrado em ter essa live contigo aqui em direto. Até já posso me sentir como alguém que subiu na vida. Que isso, cara. Eu que fico lisonjeado aí, cara. Obrigado pelo convite, meu. Boas. Eu sou o cara mais gente da gente que você vai conhecer na vida. Se me chamar 10 vezes, eu participo 10 vezes, cara. Simples assim. Boas. E já foi uma honra grande da gente ter o teu livro no podcast com um grande amigo que é o Miguel Costa. Grande Miguel. Exatamente, grande Miguel. Entretanto, o vínculo que estamos a formar com o Miguel é que fortificou mais ainda o laço para poder chegar até o Wagner. Isso foi super importante. E nós estamos aqui para fazer crescer a coisa naquilo que a gente puder ajudar, a ideia que a gente puder tratar, a gente vai sempre puxar, porque já vi a grande pessoa que tu és, a simplicidade de ter a correspondência mesmo com quem tu nunca viste, um estranho, porque na vida sempre começamos por um estranho, até nos tornarmos alguém conhecido. Claro. Eu diria que o início da vida é isso, cara. Por mais que ali no braço da tua mãe, naquele primeiro momento, você seja amparado, aquela pessoa que você tá vendo, sequer você tem consciência que é um outro. Ou seja, é um objeto estranho sempre. Desde o começo a gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que essa é a grande sacada da vida, aliás. Corretamente. Entretanto, eu vou falar em nome de dois povos que agradecem bastante a tua participação aqui. Eu mando os agradecimentos para Angola, Portugal, estamos contigo. E estamos aqui para fazer que legal. Eu acabei de mandar um pack com os 3 livros para um amigo de Angola que está aqui, o Silvio. E aí acho que eu mandei hoje, durante o dia, para ele. Acho que ele está vivendo hoje na Suíça. E Portugal, cara, eu já tive a oportunidade de estar algumas vezes em Portugal. Das vezes que eu fui, eu levei livros. E quando não levei, eu tive amigos portugueses que me compraram daqui, eu mandando para aí. Então, o prazer é todo meu. Muito obrigado pela honra aí. Boas. Entretanto, não tem como. Tipo, a princípio eu vi que tens 3 livros no mercado. Sim. Eu visitei o site. Sim. E eu gostava depois de aprofundar mais sobre os métodos de venda, porque é de extrema importância que tu tenhas que nem um freelancer aqui do outro lado. Claro. Beleza. Portanto, sem esquecer de agradecer o pessoal que está aqui conosco em grande. Gratidão para quem já chegou, para quem nos acompanha. Curtam em massa para envergonhar o arroz. E agradecer a que cada um de vocês colocasse aqui abaixo a vossa cidade, que é para ver até onde a gente chegou, aonde a gente já está. Legal. Mr. Wagner, eu creio que tu dispensas apresentações, mas eu vou fazer questão que te apresentes, porque eu vou fazer esse corte para lançar para mais pessoas para Angola e para Portugal. Legal. Então, cara, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, fico muito lisonjeado. Falar desses temas que eu trago aqui são sempre temas que me apaixonam demais, e eu costumo dizer o seguinte, que apaixonados apaixonam. Então, na medida em que eu sou apaixonado pelo tema, isso me completa. Quando isso me completa, isso transborda de mim, alcança outros, alcançou você, alcançou tantos outros que eu estou vendo subir aqui, como entrando aqui no nosso papo. Bom, sou Wagner Jesus, eu sou mentor, sou psicanalista, sou neurocientista, sou um apaixonado pelas relações humanas. Alguém que entendeu o seguinte, que pessoas precisam do divino,
seja lá qual for o teu, o meu é Deus, mas pessoas precisam de pessoas também. Então, quando eu entendo isso, a vida dá uma mudada gigantesca, porque nós precisamos de outras pessoas o tempo inteiro, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, para se relacionar ou para deixar de se relacionar. Então, esse amor pelas pessoas, eu acho que de alguma maneira é o que me move, sabe? O meu grande propósito de vida tá aí, eu acho. Então, obrigadão de novo aí pelo convite, cara. Bora lá. Exatamente. Já peguei mais alguns pontos de ti que eu não sabia mais anteriormente, que agora já aumentou na bagagem. Que? A neurociência. Ah, sim. Eu pegando o tema que a gente vai trazer hoje, cara, eu quero até falar um pouco sobre esse tema nosso, sob a ótica da neurociência. Por que a neurociência explica essa questão do relacionamento? Por que nós temos um relacionamento inicialmente extremamente apaixonado, aquele que nos toma de meio que por arroba, assim, a gente é tomado por essa paixão, e por que com o tempo essa coisa diminui, etc. Eu até queria trazer um pouco desse viés, né? Os meus amigos, cara, eles dizem sempre o seguinte, que eu tenho 42 anos, mas pareço que tenho 150, com tanta coisa que eu gosto e que eu faço, sabe? A neurociência, eu tenho certeza que é um desses temas que eles nunca imaginaram que eu fosse me aventurar e me apaixonar como eu me apaixonei. Boa. E já agora, começando, Mr. Wagner, o que a neurociência explica sobre a escassez de relacionamentos saudáveis entre pessoas, seja até mesmo supostamente relacionamentos amorosos? Nós sabemos que há uma escassez disso hoje em dia. E eu tenho visto que hoje em dia parece que vivemos numa briga entre cada um para criar seu time e está todo mundo querer se defender. Eu nunca vi a geração que mais falou mal de homem e de mulher do que essa nossa. Então, exatamente. Legal, então vamos começar da seguinte maneira, antes da gente cair propriamente dito nisso, né? Eu acho que o que está por trás dessa geração que fala mal, tanto homens de mulheres, e aí o movimento Red Pill, de alguma maneira, ele acaba indo para esse lugar. Eu não falo mal do movimento Red Pill porque eu conheci o Red Pill na essência, aquele Red Pill americano que eu tive a oportunidade de ir para lá, de entender, de estudar e etc. Então, o problema é um pouco de como a gente transformou esse negócio, especialmente aqui no Brasil, que é de onde eu falo, de onde eu tenho propriedade para dizer. Me parece que, assim como o feminismo, de um lado, o Red Pill acaba sendo o côncavo e o convexo, o lado convexo do machismo, né? Do feminismo, de alguma maneira. Então, assim como a gente tem uma certa paura com o feminismo, esse feminismo xiita, que coloca mulheres no lugar de estarem acima de homens, eu também sou muito contra o machismo no lugar de homens acima de mulheres. Eu curto muito uma palavra que eu acho que cabe muito melhor nesse contexto, que é o igualitarismo. Mesmo sabendo que ele é utópico na sua completude. Porque eu, um homem de 1,82 m com 100 quilos, vou ter sempre mais força do que uma mulher menor ou do mesmo tamanho que eu. Portanto, igualdade pero não mútuo. Agora, voltando para o teu tema, que é esse tema onde a gente fala exatamente sobre essa questão de por que nós estamos numa sociedade hoje que, de alguma maneira, eu tenho homens de um lado bradando do seu lado e mulheres bradando do seu lado, quase como se fossem duas coisas antagônicas, coisa que a gente não via antes, porque em todo o processo evolutivo, esses dois públicos, eles interagiam. Mesmo 250 mil anos atrás, na savana africana, a gente era Homo sapiens. Nós interagíamos não no sentido relacional, porque não existia relacionamento. Nós interagíamos no sentido da cópula. O objetivo era puramente sexual, porque toda espécie tem um objetivo só, não deixar a espécie cair em extinção. O problema é o que aconteceu de lá para cá. E mais especificamente, se eu cair
de 10 mil anos para cá, quando a gente passa então a se relacionar de alguma maneira, a gente está num período que a gente chama de período do sedentarismo, onde a gente estaciona, por algum motivo caiu uma sementinha na terra, aquela sementinha acaba florescendo, eu tenho que esperar aquilo crescer, eu tenho que esperar aquilo dar fruto, e quando dá fruto, eu tenho já alguma propriedade, algo para barganhar, para trocar, para ter um escambo. E é nesse momento que a gente começa então um período relacional, onde homens e mulheres se relacionam de alguma maneira. O problema é que no final do século XVIII, começo do século XIX, essa mulher que veio nesse período como um todo, que era dependente desse homem, dependente financeiramente, porque ela não saía para o trabalho, ela então ganha um espaço no mercado de trabalho. E ao cair no mercado de trabalho, ela fala, opa, talvez eu não precise mais desse cara, porque se antes eu precisava desse cara para sobreviver, para ter sustento, para sustentar os filhos, agora eu já posso então, a partir do meu trabalho, ter a minha própria subsistência, cuidar da minha própria vida, sem ter necessariamente a obrigatoriedade de ter um homem do meu lado. E é aí que começa o fim, porque as narrativas se constroem a partir daí. Então, respondendo a você, a minha opinião sobre por que nós estamos num país tão paradoxal, tão antagônico, num mundo tão antagônico, é porque existe uma narrativa de um lado que briga contra uma narrativa do outro lado. E se tem uma coisa que eu gosto muito, cara, muito, muito mesmo, é uma certa frase que diz que, de alguma maneira, o equilíbrio, o meio, a virtude está no meio. Não é nem de um lado e nem do outro lado. A virtude está exatamente no meio. Então, toda vez que você vira alguma situação que ela é absolutamente paradoxal, antagônica, putz, tem um pouco de receio em relação a ela. Porque alguma coisa de errado não está certo. A virtude está no meio, no equilíbrio. Eu acho isso. Entretanto, o equilíbrio no meu ponto de vista, é uma coisa que todos nós vimos como algo necessário, manter o equilíbrio, mas supostamente o equilíbrio é algo que chega a ser muito difícil de se ter. Muito difícil eu acho de ter, porque... que é. Exatamente. Mas olha que coisa interessante, rapidinho. O equilíbrio, a virtude está no meio. Isso é uma frase que não é minha. Isso é uma frase de um filósofo antigo chamado Aristóteles. Olha só como é interessante. Por isso que eu amo a filosofia, porque a filosofia ela me abraça hoje, mas ela foi dita há centenas de milhares de anos atrás, muitas vezes, ou pelo menos alguns séculos atrás. Então, por mais difícil que seja nós estarmos nesse equilíbrio, nessa tal virtude que está no meio, acho que tem que ser objeto de procura, objeto de desejo nosso, de alguma maneira, sabe? Sei. Então, conforme eu estava a dizer sobre o equilíbrio, que todos nós falamos sobre equilíbrio e sabemos o que é praticamente, que é equilibrar uma coisa, uma situação. E é uma coisa que é totalmente muito difícil de se conquistar hoje, o equilíbrio. Até uma situação que eu estive a ver, se fizermos uma comparação assim, bem rápida, uma mulher é capaz de cair fora se você for um homem que não quer e não gosta de trabalhar. Ponto. E outra coisa, uma mulher é capaz também de cair fora se você for um homem que o tempo todo é só trabalho. É o super focado, o tempo todo é só trabalho, daqui para lá, de lá para aqui, o tempo todo. Isso é um mistério. Mas mesmo nós a entender as coisas, não conseguimos fechar esse equilíbrio. Então, e o que você traz desse teu exemplo é justamente a necessidade do equilíbrio. Porque a gente não tem que ser o excesso ou a falta completa. Existe um pouco no meio nesse meio do caminho, que é, poxa, eu não vou nem ser o desocupado, que não tem visão de médio prazo, aquele que não tem visão de futuro, mas também não vou ser aquele cara negligente que só pensa no futuro e esquece o dia a dia. Eu estou vivendo numa época, num espaço temporal que não é hoje. Eu estou jogando toda a minha vida a valor futuro, onde eu deveria, em alguma medida, viver a minha vida em valor presente, que é aquilo que está acontecendo, que está em curso nesse exato momento. Então, de novo, Aristóteles, e se falava muito na filosofia grego-romana, na filosofia antiga, que é a virtude está no meio.
Então, se você vir alguma bandeira tremulando que está muito para um lado ou que está muito para o outro lado, duvide das duas. Talvez tenha um negócio aqui no meio do caminho que vai te fazer ter uma certa tranquilidade. Porque se a gente pegar o conceito de virtude na filosofia, cara, virtude é a capacidade que eu tenho de aprender, de desenvolver, de ser alguém melhor, de trabalhar conforme os meus princípios, os meus valores, que vai trazer benefício não só para mim, mas para aqueles que me rodeiam de alguma maneira. E aí eu acho que é a grande sacada. E a gente não está preparado para essa conversa. Porque ou a gente é 8 ou é 80. 880. Ainda voltando um pouquinho naquela conversa daquela mudança, após a mulher começar a ganhar uma outra visão e equilíbrio de vida, que praticamente desde que a mulher começou a se tornar alguém que também tem um trabalho, consegue alimentar uma casa, a jogada foi mudando no seu todo. E a minha questão é, será que o que fez de distorcer todo esse contexto de relacionamento e casamento é simplesmente a independência da mulher ou algum egoísmo masculino? Cara, eu acho que não é nenhum nem o outro. O que eu acho é algumas pessoas que de alguma maneira feridas com as coisas que tem a ver que passaram na vida, acabam criando narrativas que vão distorcendo a realidade. O que eu percebo muito hoje é, a gente está numa sociedade em que a gente não está preocupado com a verdade. A gente está numa sociedade que está preocupado com uma narrativa, que quer ser enganada de alguma maneira. E nesse sentido entra um texto de Freud muito bacana, de 1930, que ele falava sobre o papel das massas na vida das pessoas. Você, quando está dentro de uma massa, e a gente pode, por exemplo, pensar que o nosso Instagram aqui, a gente dentro do Instagram, a gente está dentro de uma massa. E dentro do Instagram, pode perceber como é muito fácil você entrar e você colocar um comentário descrachando alguma coisa que você está vendo ali. Comentário esse que provavelmente você jamais teria coragem de fazê-lo no tete-a-tete, eu com você. Mas por quê? Porque no momento que eu estou atrás do Instagram, que eu estou atrás do meu teclado do iPhone 15 Pro Max Ultra Blaster, eu não sou o Wagner. Eu sou um alguém que não tem identidade. E aí eu posso colocar para fora aquilo que está dentro de mim de fato, saca? Ou seja, eu acabo me despindo da minha identidade, por isso que eu xingo, eu brigo, eu fico valente, eu fico bravo, eu fico forte, eu me torno corajoso, por isso. Então, voltando para a tua pergunta, o lance é sobre narrativa. As narrativas estão usando esses contextos sociais para colocar esse tipo de coisa na nossa cabeça. Quer ver um exemplo? Há uns 2 anos atrás, talvez 3, eu estava no aeroporto, talvez um pouco mais, uns 4. Eu estava no aeroporto na ponte Rio-São Paulo. É um período bem pequeno, de uns 40, 50 minutos no máximo de ponte aérea. E aí, avião é aquela coisa, né? Você vai, uma pessoa vai, coloca a mala, você para, no pouquinho para, no pouquinho para. A mulher da frente, ela ficou parada com a mala no chão. Eu vi aquela cena e eu virei para ela e falei, moça, você quer que eu te ajude? Eu pego para você. Numa linha de, a mala era grande, eu pego, eu tenho força. Ela virou para mim e falou assim, você acha que eu não tenho força? Eu não preciso da tua ajuda. Aí eu olhei para aquela cena, eu pensei, cara, em que momento a banana começou a comer o macaco? Ou o poste começou a mijar no cachorro? Porque não me parece fazer sentido. Onde gentileza passou a ser, então, uma coisa grotesca? E aí eu te respondo, por meio da narrativa. Porque se agora, então, eu tenho posição de igualdade com você, para aquele idiota funcional, eu deixo de ter a sensação de que eu preciso de você. Então eu não preciso de você para nada. O que eu vou fazer é, eu mesmo faço tudo, ainda que você esteja imbuído de uma certa gentileza. E aí, cara, uma semana depois, e foi bizarro porque foi uma semana depois, eu tava lá de novo. E aqui no Brasil tinha uma atriz, se eu não me engano, acho que ela era da Globo. Ela era da Globo, chamada Daniele Vinitz. Pensa numa mulher bonita e tal, muito conhecida e tal. E eu tava no mesmo processo.
e a Daniele Vinitz estava na minha frente, uma semana depois. E ela foi pegar a mala, eu senti que tinha alguma dificuldade, eu fui lá e me candidatei. Falei, posso pegar para você? Ela virou para mim e falou assim, se todo homem tivesse a gentileza que você tem, talvez nós estivéssemos numa sociedade diferente. Por que eu estou dizendo isso? Olha as situações antagônicas. O objeto é o mesmo, uma gentileza de pegar uma mala e colocar num maleiro, num avião. Mas uma viu de uma maneira e a outra viu de outra maneira. Qual é o abismo que separa as duas coisas? Chama-se narrativa. Simples assim. A narrativa destrói toda a dinâmica. Uma simples coisa, narrativa. Simples coisa. A narrativa destrói a dinâmica. Se você parar para pensar, o que está por trás é pura e exclusivamente a questão da narrativa. Se eu entendo, se eu engato em qualquer narrativa, eu torno isso. É por isso que eu tenho uma grande preocupação com as pessoas que ficam muito apaixonadas por esse ambiente virtual. O que eu digo para os meus seguidores o tempo inteiro é assim, ó. Não existe nem produtor de conteúdo absoluto e nem conteúdo absoluto. Ou seja, nem o produtor, nem o produto desse produtor, que é o seu conteúdo, são absolutos. Portanto, duvide de tudo, inclusive de mim mesmo. Percebe? Porque se eu não faço as pessoas pensarem, elas simplesmente se engatam na minha dinâmica ou em qualquer outro produtor de conteúdo e tornam aquilo quase que como uma religião. E então eu tenho um envolvimento visceral com aquilo, de maneira que eu nem me preocupo mais com verdade ou com mentira. Aquilo passa a ser o que eu sou. Exatamente. Wagner, ainda sobre a narrativa, isso me fez lembrar de uma questão que eu vi em tempos, inclusive salvei esse vídeo, é de uma influenciadora brasileira. O que ela dizia? Na legenda estava escrito: como ensinar as mulheres a arranjar um homem, um parceiro. Primeiro ponto, você tem carro? Ok. Trata-se de saber se ele tem carro. Se ele não tiver carro, não aceita, porque senão você vai ser Uber de homem. Ponto número 2, você tem casa? Analisa bem se ele tem casa, procura ter a certeza, porque se ele não tiver casa, ele vai ser um encostado que dorme na tua casa, deixa uma camisa, deixa uma cueca e assim sucessivamente. Você trabalha, ele trabalha, se ele não trabalha, não fecha com ele também, porque senão você vai ser, tem um nome que ela deu, vai ser Mona Lisa, porque trabalha e está sempre lisa. E agora, essas narrativas, e o que acontece? Eu vi que mais de 98% de mulheres apoiarem essa narrativa dela. Qual é a tua opinião sobre essas narrativas que algumas pessoas que têm o poder de influenciar levam para as mídias? Você sabe qual é o problema? Eu vejo que eu costumo brincar o seguinte, cara. Eu acho que o diabo, ele estava lá no inferno e ele falou assim, cara, eu já construí o adultério, a fornicação, o crime, o que eu vou construir? Aí ele diz, já sei, vou construir as redes sociais. E aí, cara, e aí eu falo isso com muita aspas, porque eu bebo dela, tudo bem? Mas as redes sociais hoje, com a dinâmica que está dentro das redes sociais, acabam empreendendo, acabam colocando um certo ritmo em que você vai ver só mais daquilo que você vê. Talvez para mim, o melhor algoritmo em redes sociais que existe é o do TikTok. Mas o TikTok é assim, se você só vê Red Pill, ele só vai te entregar Red Pill. Se você só vê feminista, ele só vai te entregar feminista. De maneira que aquela multiplicidade de pensamento, de argumento, de visão oposta que fazia a gente se enriquecer, vamos pensar na filosofia, por exemplo, modelos filosóficos que tendiam para um lado, outras vezes para outro, mas que eu não pegava na sua completude, mas pegava um pedaço daqui, um pedaço de lá e formava o meu próprio modelo. Hoje isso é impossível acontecer.
Então, quando você diz, por exemplo, que 98% delas gostam daquilo, curtem aquilo, é 98% do mais do mesmo. Porque vai ter um outro público do outro lado que não gosta daquilo. Provavelmente, a mulher que me vê no Instagram, ela não gosta daquilo. Mesmo sabendo que há alguma verdade na frase dela, tá? Que aqui é uma coisa antropológica pra gente pensar. Desde sempre a mulher quis duas coisas do homem. Ela quis proteção e procriação. Proteção significa visão de médio e longo prazo. Ou seja, na medida em que eu tenho um filho deste homem, será que ele vai ter condição de pagar a escola para esse menino? Será que ele vai ter condição de levar a gente para Disney uma vez por ano? Será que ele vai ter condição de pagar a sobremesa no final do jantar no restaurante? Ou ele vai ficar preocupado se vai ter dinheiro para isso ou não? E se meu filho pedir 2 sobremesas? Eu vou passar essa vergonha? Ou seja, a questão financeira sempre foi uma tônica para a mulher. Isso é indiscutível. Agora, a forma, a narrativa que se coloca a partir disso, no caso dela, uma narrativa horrorosa, aí que mata o discurso. Entende? Porque, cara, eu sou o cara que veio da favela. Você conhece a favela, né? Conhece, né? Conheço. Então eu sou o cara que veio da favela. A minha primeira namorada, talvez a segunda, foram mulheres que toparam pagar um cheque branco acreditando naquilo que eu teria de potencial de médio e longo prazo. Ainda que eu não tivesse dinheiro. Cara, minha ex-mulher, eu me lembro que quando a gente começou a namorar, a gente comia muitas vezes num fast food aqui em São Paulo, horroroso, desculpe, chamado Girafas. Eu e ela sentávamos comendo girafas, porque todo o nosso dinheiro era colocado no nosso apartamento, que a gente tinha comprado, na reforma do apartamento, etc e tal. Perceba, essa mulher pagou um cheque branco para estar comigo. Ela também quer o benefício de estar com um homem com grana, com projeção, com procriação. Mas se ela enxerga que existe projeção de médio e longo prazo, ela topa. Respondi? E sobre, estamos a falar de escassez, vamos assim dizer, há uma febrezinha circular de mulheres com esse pensamento da tua ex-mulher e acreditar no teu potencial, no que você pode crescer, evoluir e dar o braço a torcer por ti. Quais são as narrativas que umas estão a trazer à tona, especialmente em plataformas digitais como o TikTok e Instagram? Em função dos seus traumas, manifestam aquilo ao próximo, alegando que não ajude homem nenhum. Quando ele subir na vida, vai arranjar outra. Essa dinâmica ela pode ser verdadeira. Se você parar para pensar, em alguma maneira, se você olhar friamente para essa mesma mulher que eu trato, essa minha ex-mulher, se você olhar friamente, talvez eu esteja nesse lugar. O problema é que você está olhando friamente para esse lugar. Porque existe sempre uma verdade dessa mulher que se acha deixada pelo cara, existe uma verdade deste cara que arruma uma fundamentação para deixar essa mulher, e existe uma verdade verdadeira. A pergunta é, de qual a gente está falando aqui? Porque relacionamento é sobre projeção. Todo relacionamento, toda paixão é uma folha em branco. Essa paixão é uma folha em branco, onde eu coloco a minha expectativa em relação a essa mulher. Eu nem sei como ela é. Então, na medida em que eu vou para um date, que eu vou para um primeiro encontro, eu desenhei, eu rabisquei essa mulher. Olha, eu acho que ela é maravilhosa, eu acho que ela vai ter um bom papo, olha, talvez ela seja ótima de cama, talvez ela seja uma ótima parceira para viajar pelo mundo, talvez ela converse horas a fio sobre qualquer assunto, talvez ela seja alguém educada que sabe lidar ali numa mesa mais elaborada. Perceba, tudo expectativa minha. Eu criei um desenho com isso. Na medida em que eu vou para a realidade, para esse date, para esse encontro, eu quero confrontar as duas coisas. De maneira que se eles estiverem assim, ó, seria perfeição. O problema é que nunca é assim. É assim, é assim, é todo torto, não combina uma coisa com a outra.
Portanto, o amor e a paixão é sobre mim, é muito menos sobre ela, entende? Então, para essa mulher que sente que está nesse lugar do cara, quando o cara chegou no topo, ele acabou a deixando, o que será que eventualmente essa mulher projetou desse cara? O que eu mais recebo, cara, eu faço muito terapia, né? Eu tenho um monte de paciente na psicanálise, mentorias também. E hoje mesmo eu estava com uma mentorada antes de vir aqui para esse papo com você, cara, que ela tá no começo da relação, no começo, não tem 60 dias de relacionamento. Nessa relação já há xingamento, nessa relação já há gritaria, nessa relação já há, de alguma medida, um combinado, descombinado que não é cumprido. Pergunto a você, qual é a chance desse relacionamento dar certo com menos de 60 dias? Eu posso dizer o quê? Há pessoas que dizem que quando as coisas ruins começam agora, quer dizer que no final é só alegria. Isso para mim não faz todo sentido. A minha opinião sobre isso é que esse relacionamento já acabou antes de começar. Exato. E ela vai investir expectativas e esperanças que podem lhe frustrar amanhã. Porque antes de a gente tentar mudar o outro, temos que nos lembrar o quanto é difícil de mudar a nós mesmos. Exato. O foco nunca é mudar o outro, porque 100% da tua vontade de mudar alguém é 0% de efetividade. Porque vai depender em grande medida dessa outra pessoa. Então, no afã de me relacionar com alguém, achando que ao se relacionar comigo, e aí meninas que estão assistindo, o meu público basicamente é de mulheres, 82% de mulheres. No afã de querer, de achar que a partir de agora eu vou mudar a dinâmica deste homem, porque a minha pepeca é uma pepeca mágica, cara, você acabou de se ferrar. Porque você vai ser só mais uma pepeca que infelizmente não é mágica. Quiçá seja só mais uma pepeca. Então, o foco não está neste cara. O foco está em mim, naquilo que eu quero de posicionamento nesse mercado. Ou seja, quais são as condições que eu aceito nessa relação e quais são as condições que eu não aceito nessa relação. Deixa eu explicar uma coisa que eu queria trazer aqui a neurociência para explicar, para conversar com a gente um pouco sobre como é que funciona de fato a dinâmica, essa dinâmica que a gente fala sobre o relacionamento, mais na ótica do... Por que existe um encantamento inicial e que esse encantamento inicial acaba se esvaindo com o tempo e o que fica de fato é uma relação morna, uma relação que eventualmente não é o que eu queria. Vamos lá, existe um processo que é muito importante. Toda relação, ela está sempre pautada num objeto de desejo. Toda vez que eu estou num objeto de desejo, por trás do desejo existe uma falta. É esta falta, uma falta fundamental, que eu estou o tempo inteiro buscando ela com as minhas atitudes e com a minha vida. Esta falta fundamental eu projeto no meu desenho, que acabamos de falar aqui, quando eu tenho a possibilidade de encontrar este outro. É esta projeção que é aquilo que é o meu anseio, a minha expectativa. Por que é que no momento do encantamento, nos minutos ali antes do namoro, ou o começo do namoro, a relação ela é sempre muito apaixonada? Porque a dopamina, que é um neurotransmissor que ajuda você nas suas relações sinápticas. Então imagina o seguinte, ó, aqui eu tenho 2 neurônios. A diferença entre esses 2 neurônios, existe um neurotransmissor que manda informação desse para esse. Esse neurotransmissor, ele pode ser a dopamina. A dopamina é um desses. E é esse neurotransmissor que faz com que as relações sinápticas, que é essa conexão entre as duas coisas, aconteçam. Então, toda relação no início, ela é uma relação extremamente cheia de expectativas. Lembra do desenho? Eu estou aqui conectando a psicanálise com a neurociência. Ora, se na psicanálise eu desenho o meu objeto faltante, o que o francês chama de manque à autre, ou seja, o objeto que me falta, se eu estou projetando esse manque à autre, eu então tenho uma outra possibilidade do lado,
Qual é essa possibilidade? De encontrar nesse cara. Será que aquele meu desenho está neste cara ou nesta mulher? Simplesmente nesse momento há uma descarga de dopamina no meu cérebro. A dopamina, muitas pessoas acham que a dopamina é apenas o neurotransmissor do prazer. Ela é mais que isso. A dopamina é o neurotransmissor da expectativa. Na medida em que eu tenho expectativa sobre alguma coisa, eu tenho uma descarga grande de dopamina. E aí vamos lá, vamos entender então. Então tá bom, então todo relacionamento que inicia, que é o que a gente chama de amor apaixonado, né? Esse amor apaixonado, esse apaixonamento por alguém, ele é imbuído de uma descarga muito grande de dopamina. É essa dopamina que me faz ter expectativa, é essa dopamina que me faz querer encontrar logo essa pessoa amada, é essa dopamina que aumenta a minha testosterona e faz com que eu tenha apetite sexual. É por isso que a relação sexual, no começo da relação, ela é sempre demasiada, ela é sempre grande demais. Por quê? Porque a minha dopamina aumentou a minha testosterona, que aumentou a minha vontade de ter o sexo. O problema é que com o tempo, quando eu ganho alguma previsibilidade nessa relação, porque vamos lá, se no começo a expectativa é a minha tônica, a expectativa de ter essa relação é minha tônica, então, ora, eu quando já tenho essa mulher, eu deixo de ter essa expectativa. E eu passo então a ter uma certa previsibilidade. Eu já sei que eu vou vê-la no final de semana, eu já sei que quando eu chego lá a gente beija na boca, vai pra cama, tem o sexo, ou seja, eu ganho uma certa previsibilidade. E na medida que essa relação vai mudando os estágios de namoro, para noivado, eventualmente para o casamento, a expectativa diminui mais ainda. É por isso que o casamento, a gente tem a brincadeira de que você casa para deixar de transar. Por quê? Porque aquele meu pico de dopamina diminuiu. E por que ele diminuiu? Porque eu não tenho mais expectativa. No lugar dela, eu tenho previsibilidade. E essa previsibilidade diminui a minha testosterona, que diminui a minha vontade sexual. E aí entra dois outros grandes componentes neurofisiológicos ou biológicos nessa conversa. Uma é a ocitocina e a outra é a vasopressina. A ocitocina acomete mais as mulheres. É essa ocitocina que é liberada em montes quando essa mulher está amamentando, por exemplo. Dizem até que essa ocitocina ela acaba sendo o grande neurotransmissor, é o neurônio o hormônio do amor tranquilo, do amor apaixonado, do amor sossegado nas mulheres. Existem pesquisas que comprovam o seguinte: eles pegaram uma espécie de rato, esse rato foi injetado nele, é um rato que ele é uma espécie de roedor chamado argamasas. Eles são extremamente promíscuos, cara. A fêmea sai transando com todo mundo e os machos saem transando com todo mundo também. Pegaram a fêmea de argamasa, deram uma injeção de ocitocina. Na medida em que deram essa injeção de ocitocina, aconteceu uma coisa bizarra. Essa fêmea que era promíscua deixa então de procurar outros machos para ficar do lado de só um, mesmo tendo opções. Fizeram a mesma coisa nos machos. Isso é a fêmea, a ratinha fêmea. Fizeram a mesma coisa nos machos. Deram uma injeção de vasopressina. A vasopressina é esse hormônio do marido fiel, do marido que não vai querer sair caçando. Eu acredito que no futuro as relações vão ser dadas com essa medicalização que a gente tem no mundo. No futuro, você vai ver, cara, vai ter farmacêutica por aí vendendo injeção de ocitocina e de vasopressina para poder manter as relações calminhas. Ou seja, existe uma dinâmica, existe uma certa neurociência por trás da relação. Se de um lado eu tenho a questão psicológica, que é essa questão que eu não dou conta, mas está ligado com o meu inconsciente, com o meu imaginário, com o meu tesão, com o meu desejo, do outro lado eu tenho alguma coisa física acontecendo,
alguma coisa química acontecendo no teu cérebro que faz ou você ter a expectativa desse amor romântico ou você ter a diminuição dessa expectativa. Aí, só para finalizar, você poderia perguntar, mas o que isso tem a ver então, Wagner? A gente está numa geração dopamina, meu irmão. Então, eu gero expectativa de uma nova mulher ou de um novo homem o tempo inteiro pelas redes sociais. Como é que um casal se formava há 10 anos atrás? Eles tinham que ir para uma balada aqui no Brasil é festa, vai para um clube. Então vai para uma balada, para um clube, aí eles se encontravam e cortejavam uns aos outros, ou qualquer outro ambiente social, e os dois ficavam. Hoje não, cara. Hoje o Instagram, essa plataforma que a gente passou a ser minha vitrine. Então hoje eu tenho, chutando aqui, 10 mulheres para viver. Com o meu Instagram eu tenho 100. E aí, de novo, essa minha busca pela dopamina me desperta o interesse de ir atrás. É por isso que as relações hoje duram muito menos. Muito menos. Faz sentido? É uma grande aula, Wagner. Wagner, essa é uma aula autenticamente. Eu não sei sobre os internautas que nos acompanham aqui. Eu, pessoalmente, levei 30 anos para entender isso. Por que que a transa baixa quando você se casa? E aquela expectativa que a gente cria que, bem, vamos casar, vamos morar junto e agora vai ser botar o pau para quebrar. Não vai diminuir. Porque os estudos mostram que quanto maior, não são só esses dois, tá? Pelo amor de Deus, muita parcimônia aqui, porque vai ter sempre aquele que vai falar: epa, eu não concordo, tem um estudo aqui que... Dane-se. Então, assim, os estudos mostram o seguinte: quando eu tenho o maior índice desses outros dois hormônios ou neurotransmissores, são duas coisas diferentes, mas tanto a vasopressina quanto a ocitocina pode ser as duas coisas, depende de onde ela tá? Então, quando eu tenho a presença desses dois grandes hormônios, eu tenho a diminuição da minha testosterona e, portanto, a minha vontade do sexo acaba sendo alterada. É por isso a traição, velho. A traição está muito ligada com uma expectativa de um novo que eu não conheço, mas que eu tenho expectativa de ter ou de viver. Só que é só no momento que gerou essa expectativa, a descarga de dopamina já é gigantesco. Onde eu tenho maiores descargas de dopamina hoje na vida? Na pornografia, no sexo, são as duas, e na paixão. Os 3 grandes lugares onde eu tenho descarga de dopamina de maneira visceral são nesses 3 lugares: pornografia, no sexo e na paixão. Por que pornografia? Porque na pornografia é a experiência multifatorial. O cara, por exemplo, que está lá usando a masturbação, ele tem o toque, ele tem o áudio, ele tem a visão, ele tem a forma. É multifatorial. Por isso que eu já peguei pacientes com 33 anos de idade, virgem e viciados em pornografia desde os 13. 33 anos de idade, virgem, mas viciado em pornografia há 20 anos. Nunca tocou uma mulher. Já peguei outros pacientes que o foco dele não era a mulher, ele queria o bumbum da mulher. Por um acaso a mulher vinha junto. Por um acaso ela tem rosto. Por um acaso ela pensa. Por um acaso sei lá o quê. Ou seja, é esse mundo que a gente está. E ao estar nesse lugar, a descarga de dopamina é algo que acontece o tempo inteiro em nós. Por isso, tanta troca. Por isso, uma sociedade líquida. Uma sociedade que não tem profundidade nas relações. Só mais um dado. Aqui no Brasil, no IBGE, só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a gente sai de uma condição de 23%, de 27% de pessoas que tinham até 10 anos de casado se divorciando para 36%. Em apenas 10 anos, aumentamos 13 pontos percentuais o número de divórcios em casais em até 10 anos de relação, no qual eu inclusive me incluo, porque eu não tive mais de 10 anos de relacionamento. Percebe? E o que significa isso? Significa isso, cara.
essa facilidade, esse mundo dopaminérgico, essa dopamina que está o tempo inteiro te buscando para viver uma próxima experiência, e aí eu me descontento com qualquer coisa. E aí na separação eu ouço coisas do tipo, tá, mas por que você separou dele? Ah, porque a unha do pé direito do mindinho era feia, sabe? Eu preciso criar alguma justificativa, cara, porque eu sempre tenho que justificar as minhas decisões. E outra coisa, Wagner, o que sobre, ainda no campo da neurociência, o que explicas sobre um parceiro, um homem ou uma mulher casada, ter a masturbação ativamente? Isso temos que normalizar? É algo aceitável? Cara, eu posso explicar isso sob duas óticas. A primeira é a ótica da psicologia e da psicanálise. Na psicanálise, a resposta para essa tua pergunta tem a ver com o objeto faltante, tem a ver com o meu desejo. Ou seja, você, mulher, minha esposa, me entrega um tipo de sexo, um tipo de prazer. Eu, no processo de masturbação e pornografia, posso viver qualquer tipo de prazer. Lembra que a gente falou que a gente é um objeto faltante, nós somos seres faltantes, a gente tem uma falta fundamental? Então, se o cara não organizou muito bem isso na cabeça dele, essa busca pelo prazer diferente tem a ver com o desejo dele. Não tem a ver, em nenhuma medida, com o que ela faz ou o que ela deixa de fazer. A mulher pode ser maravilhosa, pode transar todo dia e ser a mulher mais deliciosa do mundo. Não é sobre ela, é sobre ele, sobre o desejo dele. Então, eu te respondi sobre a ótica da psicanálise. Sobre a ótica da neurociência, está no mesmo cluster. Na medida em que eu, então, tenho uma certa previsibilidade com relação à minha mulher, eu já sei que, putz, o sexo vai ser assim, um papai e mamãe, um negócio meio xoxo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o estímulo pela pornografia, porque esse sexo xoxo que eu tenho, eventualmente, com essa mulher, não me dá descarga de prazer por meio da dopamina. Então eu busco a masturbação e a pornografia como um vício que eu tenho para ter esse prazer tomado pelo processo de descarga, experiência prazerosa lá no núcleo de recompensa no cérebro chamado dopamina. Entende? São assuntos grandes e uns normalizam porque é típico do fulano, o fulano já é assim, o fulano sempre faz isso e é normal. Já é algo que está vinculado, que é uma culpa que ele carrega e a insatisfação do parceiro. Claro. Então, é um grande aprendizado. Então, Você quer ver uma coisa rapidinha? Ó, uma coisa que a comunidade das redes sociais fala bastante, isso aqui as pessoas vão explodir a cabeça agora. É sobre o TDAH, certo? O TDAH. Sabe o que é o TDAH, né? O TDAH, em suma, o que está por trás de alguém que é TDAH, entre outras coisas, é a baixa carga de dopamina. Ou seja, como eu tenho baixa dopamina, pode perceber que não é incomum o TDAH beber muito café, muito energético. Por quê? Porque ele fica buscando em ambientes exógenos, ou seja, fora do próprio corpo, aquela substância que vai me dar a sensação de prazer. Cafeína é uma delas, os energéticos baseados em taurina e etc. também é outro deles. Agora vamos lá. Uma das coisas que é muito comum no processo do TDAH, pode perceber que todo TDAH tem um apaixonamento por alguma coisa. Vou pegar dois exemplos aqui. Eu conheço TDAH que se apaixonam pelo processo de paixão. Ou seja, tem um apaixonamento pela paixão. Ou seja, toda hora está trocando de parceiro. Como é que a neurociência explica isso? É a busca constante pelo prazer no núcleo de recompensa no cérebro por meio da dopamina, entre outras, ocitocina e outras assim. Então, nessa descarga de dopamina, você tem essa sensação de prazer. É por isso que esse meu primeiro exemplo aqui busca no apaixonamento o prazer constante. O que ele está fazendo? Está buscando a fonte de prazer de um recurso escasso na vida dele, que é a dopamina.
Do outro lado dessa moeda, você vai ter o cara, por exemplo, que é viciado em videogame. O cara não tá buscando apaixonamento, ele tá bonitinho com a mulher dele, mas ele tem muito TDAH, mas ele passa o tempo inteiro no videogame. A descarga de prazer e de dopamina na vida dele vem pelo videogame, cara. Percebe? Ambos estão buscando suprir necessidades não supridas biologicamente no seu corpo. Por meio do quê? Da tal dopamina, que é hoje a queridinha, talvez o neurotransmissor mais falado no mundo hoje, mais que GABA, mais que outros que estão também nessa mesma classificação. E Wagner, eu aproveito a oportunidade de fazer uma questãozinha. Mas esse é um caso que já tive contato, mais de 3, 4 casos em Angola. Um deles foi com alguém, um familiar muito próximo. A namorada deixou ele. Por quê? Porque ela gosta de apanhar. Ela gosta de homem que bate nela. E ele olhou para a situação, para ele não faz sentido. Ele não é disso, não vai se meter nisso, então deixou para lá. E ainda como temos aqui o Wagner, estamos no lado da neurociência. Eu acho que a neurociência é o primeiro ponto para a gente entender sobre cabeça, sobre pessoas, sobre comportamentos, ações e reações. Para mulheres que gostam de apanhar, em que campo é que o Wagner nos leva na neurociência para explicar um pouquinho? Cara, eu diria que ela tem a neurociência envolvida, que tem muito a ver com a busca pelo prazer. Pensa o seguinte, existe sempre uma busca pelo prazer, e quanto maior o meu nível, existe um negócio chamado neuroplasticidade do cérebro, que é quando eu começo a aprender sobre coisas que eu vou aprendendo ao longo da vida. Essa neuroplasticidade aumenta as minhas relações sinápticas, que aumenta as minhas ramificações. Basicamente é isso. Mas eu não queria falar sobre isso. Eu não queria te dar a resposta sobre a ótica da neurociência, que é simples, é isso que eu acabei de falar. Sobre a ótica da psicanálise, aí a gente tem resposta boa. Porque na psicanálise, essa mulher, ela está imbuída de um desejo, de um objeto que falta nela. Não é sobre aquilo que o homem pode dar ou deixa de dar. É sobre aquilo que ela tem de expectativa. Entende? Então, às vezes, cara, o parceiro é muito bom. Às vezes o parceiro é fiel, às vezes o parceiro é bonzinho, às vezes o parceiro é rico, dá presente, às vezes o parceiro é o Kaká. O Kaká, o jogador de futebol. Mas por que a mulher do Kaká, mesmo sendo o Kaká, larga o Kaká? Porque não é sobre o Kaká, é sobre o desejo, a expectativa, o desenho, o esquete que ela construiu sobre relacionamento. É mais ou menos assim, para uma mulher tipo essa, relacionamento completo é igual a amor mais perversão. Por exemplo, eu gosto de apanhar. Quando eu penso em perversão, Freud diz que tem basicamente 3 classes de problemas na nossa cabeça. As neuroses, que aí ela pode ser uma neurose fóbica, ela pode ser uma neurose compulsiva, ou ela pode ser uma histeria. Eu tenho as psicoses, onde você vai ter, por exemplo, em alguma medida o psicopata, você vai ter o cara que tem aquela psicose clássica, que ele não tem conexão com a vida real. E você tem a perversão. No mundo da perversão, você tem o sadomasoquismo e o sadismo e o masoquismo. E você também tem o fetichismo. Uma mulher que está nesse lugar, ela gosta de masoquismo. Ela gosta, o prazer dela vem pela dor. Porque no desenho que ela construiu de prazer, lembra disso? Prazer completo é igual a amor mais perversão. Então, amor sozinho sem perversão não é amor completo. Perversão sem amor não é amor completo. Para ser amor completo tem que ter amor mais perversão. É assim que a gente explica. Aí você poderia me perguntar, Wagner, tá bom, entendi. E como é que a gente trata isso? O primeiro pedaço para a gente tratar, Freud escreveu isso lá no comecinho da psicanálise, ele dizia que a primeira coisa acontece por meio de um insight. Na medida em que, por exemplo, eu vou pegar um caso real, vou aqui desconfigurar para não poder parecer quem é, mas vou trazer um caso real. Eu tive um paciente
Ele, na casa dos 32 anos, jiu-jiteiro, filósofo, estudioso, assim, muito forte, doutorado, caramba, quatro, um cara muito bem em termos de educação. Faixa preta de jiu-jitsu, grandão, todo bombado e tal, que saía pegando todo mundo, velho. Todo mundo. E a gente não entendia por que isso acontecia, e esse mesmo prazer que ele tinha nisso gerava nele também uma dor, uma sensação de ruim. Nossa, eu não queria. Teve até uma situação que ele, no mesmo dia, ele pegava 4 mulheres diferentes. Inclusive teve uma situação que ele passou uma doença sexualmente transmissível para as 4 mulheres. Era um negócio meio grotesco. Numa conversa com esse cara, a gente cai numa cena. Que cena é essa? Ele, aos 8 anos de idade, se envolvendo sexualmente com outro menino. E ele apagou isso da memória dele. Essas mulheres que esse cara pega na fase adulta é para ele comprovar para ele mesmo no seu inconsciente de que ele não era gay. Percebe como é que está arquitetado as coisas por trás? Sim, então, sim. Você não pensa isso de maneira consciente. Você pensa isso de maneira inconsciente. Então, essa sua pessoa que você está trazendo aqui, que gosta de apanhar na relação e o marido não quer bater, e por isso acaba a relação, é porque dentro do desenho de vida, de expectativa, de amor dela, tem isso. Tem a ver com apanhar, tem a ver com a dor, tem a ver com o sofrimento. E isso é algo que, afinal de contas, trata-se. Não é uma coisa que temos que normalizar, que gostar de apanhar é bom, é normal e faz falta. Então, aí tem uma coisa legal para a gente pensar. A primeira resposta, talvez a resposta mais convincente da psicanálise ou da psicologia é: cara, você vai ter que viver com isso. Porque a grande sacada da psicanálise não é você ir lá e mudar o comportamento. Às vezes vai acontecer, tá? Porque existe um processo em que você vai lá, que é o tal do insight. Você vai lá, você percebe a situação e a partir desse perceber da situação, você muda a dinâmica. Show! Agora, a grande sacada da psicanálise, ou da terapia de modo geral, é você entender que esta é uma realidade e o que eu faço a partir dela, e não fico só sofrendo com ela. Então, se ela me faz mal, como eu faço para mudar a minha dinâmica a partir dela? Se ela me faz bem, mas por uma questão religiosa, moral, eu luto contra ela, como é que eu faço para poder operar a partir desta realidade e não necessariamente em detrimento a ela? Saca? Então, te respondendo diretamente, dá sim para mudar, mas depende do que você quer para você. Se você quer mudar a dinâmica ou se você quer viver de bem com a dinâmica uma vez que você escolheu ela para você. Verdades duras de se engolir. Duras de se engolir. Você não vai ter resposta para tudo, velho. É besteira. E a internet engana as pessoas, dizendo: vem aqui que eu vou te dar a fórmula mágica, os 3 passos para você sair dessa vida de bosta que você tá. Primeiro, grite, diga: eu sou maravilhosa, maravilhosa. Isso é bobagem, irmão. É tão bobagem isso quanto aquele bando de livro que você vê na gôndola do aeroporto dizendo 5 fórmulas para você deixar de ser um Zé Banana. Aí você leu as 5 fórmulas e continuou sendo um Zé Banana. E você fala: ué, não funcionou comigo. Claro que não, porque aquilo era uma regra para ele, na subjetivação dele, na forma dele encarar o mundo. A minha forma e a sua forma de encarar o mundo é totalmente diferente. A começar porque nós somos pessoas diferentes e, por um acaso, moramos em culturas diferentes também. Entende o que eu estou dizendo? Corretamente. É isso. E outra questão ainda, nesse mesmo campo que nos encontramos, que o Wagner abordou sobre comportamento e, por último, mencionou sobre cultura. Existe uma explicação prévia sobre aquela narrativa que dizem que pessoas de países, culturas diferentes podem ter transtornos, grandes transtornos de relacionamento se tentarem fechar a conta? Se tentarem fechar a conta, como? Fechar a conta? Se tentarem ter uma relação ou se casarem. Não, então, isso também é uma forma de normalizar. Então, eu sou contra todo discurso normalizador, sabe? O normativo. Do tipo, todo mundo vai ser assim.
todo mundo vai ser assado. Sabe por que eu não acredito nessa normalização? Porque eu estou falando de dois sujeitos que subjetivam a vida de maneira diferente. Ou seja, ainda que um casal não dê nada certo, porque imagina, eu sou um brasileiro namorando com uma sueca, é totalmente diferente. Inclusive a Suécia é um dos países mais igualitaristas do mundo. Na Suécia, os homens não chegam nas mulheres, é elas que chegam neles. Então, imagina, eu com a minha cultura indo para a Suécia, talvez vou ter problemas culturais, porque é diferente da minha. Mas pode dar certo essa relação? Pode. Por quê? Porque tem dois sujeitos que estão trabalhando para dar certo. Pode dar errado? Também pode, na medida em que esses sujeitos não estiverem preparados. Então, te respondendo de maneira direta, não dá para normalizar. Cada um vai ver de um jeito. É por isso que eu sou muito contra, e volto para Aristóteles, na questão da virtude estar no meio. Não é nem lá, nem cá. É cá. É aqui. É o que eu acredito. Boas. Wagner, qual é a tua opinião sobre a igualdade de poder na relação? Eu acredito que nenhuma relação vai ter uma... Vamos lá. Então, vou te responder de outra maneira. Toda relação, com afirmação. Toda relação parte de um pressuposto em que eu tenho alguém que lidera e alguém que é liderado. Ponto. Mesmo sabendo que, ou seja, vírgula, mesmo sabendo que esse lidera e liderado pode alternar ao longo do dia, ao longo da minha história, ao longo da semana. Mas sempre vai haver uma relação de poder. Eu acredito muito numa frase que ela é muito impactante, que é a seguinte, ó: o verdadeiro poder é quando eu sou capaz de tomar as minhas próprias decisões e fazer as minhas escolhas, sem ser necessariamente impactado pela opinião do outro. Eu escrevo isso nesse livro aqui, ó, Liberdade Emocional. É o meu livro mais recente, que eu falo sobre inteligência emocional, dependência emocional e o seu antídoto, que é o que eu estou chamando aqui de liberdade emocional. Então, essa liberdade de poder tomar as minhas decisões e fazer as minhas escolhas determina, em alguma medida, uma certa hierarquia numa relação. Então, te respondendo diretamente, eu não acredito numa posição de igualdade, nunca. Vai ter um líder, vai ter um liderado, que pode até oscilar durante os dias, mas vai ter um líder e vai ter um liderado. E qual é o equilíbrio colocado no meio disso? Há como ter um equilíbrio na desigualdade de poder num relacionamento? Eu acredito que sim. O equilíbrio está exatamente nesse lugar, quando eu não ultrapasso a minha barreira, a minha fronteira, a ponto de diminuir você. Ou seja, o equilíbrio aqui está sempre na barreira daquilo que alcança o outro. Diferente disso, eu tenho o narcisismo, por exemplo, que aí você é obrigada a fazer tudo o que eu quiser e cala a boca. Aí é patologia, percebe? Então, eu acho que o equilíbrio está onde? Está na fala. A palavra, para mim, é a grande chave de relacionamentos felizes. E aí, quando eu digo relacionamento feliz, eu quebro um pouco esse mito do relacionamento feliz é aquele que dura para a vida inteira. Relacionamento feliz é aquele que durou o tempo que tinha que durar com aquela pessoa, naquela circunstância. Sacou? Porque senão a gente acaba normalizando de novo uma coisa que eventualmente não faça sentido para todo mundo naquela condição, naquele contexto, daquela forma. Então, essa palavra acaba sendo a grande ferramenta de relações saudáveis. A palavra que você fala, aquela que você não deixou de falar. Exatamente, Wagner. Ainda sobre o poder, a igualdade de poder no relacionamento, que o Wagner já deixou aqui consciente que sempre deve existir o líder e o liderado, correto? Entretanto, não é que deve existir. O que eu disse foi, existe naturalmente. Naturalmente já existe. Naturalmente. E com essa briga que está tendo da igualdade, ainda achas que futuramente isso poderia continuar em pé? Cara, o que eu acredito? Eu acredito num conceito que está dentro de um arcabouço chamado Ciências Sociais, que eu desdobro e caio num outro chamado Sociologia.
A sociologia diz o seguinte: toda mulher ela é hipergâmica. Isso não foi eu que criei. O que é a hipergamia? É o ato efeito da mulher querer um homem de casta ou de posição superior ao dela. Então é natural para a mulher procurar sempre o homem mais foda. Simples assim. Esse homem mais foda, e muito embora hoje ele seja um cara escasso, porque a gente está hoje na era dos homens que usam coque samurai e que pintam as unhas de preto, de branco, de preto e de branco, ainda que ele seja escasso, ele vai determinar um pouco a dinâmica da casa. Então eu acredito no lar onde em alguma medida tem um palavrão inserido. Que palavrão é esse? Patriarcado. O patriarcado é uma coisa que eu acho que funciona, cara. Porque ele não parte do pressuposto que um manda e o outro só obedece numa linha de submissão, quase que um escravo. Ele parte do pressuposto que os dois estão debaixo da mesma missão e vão em direção a ela, que é o conceito de submissão dentro da Bíblia. Ou seja, embaixo da mesma missão. E aí essa liderança, é claro que vai ter momentos que ela vai oscilar. Por exemplo, famílias que são casadas com filhos. O homem vai ser, eventualmente, o cabeça da casa. Mas vai ter decisão que vai vir dessa mulher em alguma medida. Não estou dizendo que é todo o tempo, mas isso oscila. Porque na prática é assim. Na prática funciona assim. E tentar sair disso, cara, talvez a gente viva o mundo que a gente está vivendo hoje, que é muito mais efêmero, e assim vai. Wagner, tem uma questão aqui de uma internauta que colei aqui, que ela pergunta, quais características um patriarca tem? Não, normalmente ele é o líder. As características que um patriarca tem que ter. Normalmente ele é o líder. Eu vou fazer uma outra figura de linguagem aqui para a gente poder responder a pergunta dela. Pensa no patriarca como sendo o macho alfa. É aquele macho, é o macho que lidera. Então, ora, se eu tenho um macho alfa, eu tenho um macho beta. Quem é o macho alfa? É aquele cara que tem alto grau de liderança. É aquele cara que tem alto grau de dominância. É aquele cara que tem habilidades, que tem conhecimento. É aquele cara que tem poder, que tem recursos. É aquele cara que tem atitude. Portanto, se vier o bandido ali na porta, se tiver um barulho lá no jardim, ele não vai empurrar a mulher para ir lá ver. É ele que faz esse papel. Percebe? Esse cara está preocupado em dar subsistência para essa casa, em pagar as contas, ainda que de alguma maneira ele precise da ajuda dela. Tá tudo certo a mulher ajudar. Tá tudo certo, inclusive, ele tá no momento de baixa, porque aconteceu alguma coisa no trabalho, ou tem muito ou tem pouco. Mas esse cara é o cara que projeta a médio e longo prazo. Esse é o patriarca. É aquele líder do lar, que o feminismo luta contra e luta ferozmente contra. Por quê? Porque as mulheres não precisam mais, uma vez que elas podem ter tudo sozinhas. E se elas podem ter tudo sozinhas, eu não preciso mais da figura do homem. O homem passa a ser descartado. Wagner, eu gostaria imenso que voltasses a dar um realcezinho sobre a tua definição de submissão no relacionamento ou no casamento. Claro. Submissão, vamos lá. Submissão, eu gosto de usar o termo, que é o termo bíblico para ela. A submissão significa sub, de baixo, missão, da mesma missão, propósito. Então, se o nosso propósito é construir uma família, se o nosso propósito é ajudar pessoas ou qualquer coisa do tipo, por exemplo, o meu propósito é destravar a mente das pessoas, para que elas possam viver vidas mais libertas. Que tipo de mulher eu preciso comigo? Aquela que está debaixo da mesma missão. E o que é essa mulher que está debaixo dessa mesma missão? É aquela que eu, no exercício da minha função, não fique me tolindo, não fique me impedindo de viver aquilo que é o meu propósito. Portanto, a submissão, de acordo com a Bíblia, é debaixo da mesma missão. Os dois estão debaixo da mesma missão em direção ao seu propósito, em direção à sua jornada. Boa. Wagner, tem cá uma internauta, vou tentar resumir a questão dela, para ver como é que podes ajudar. Qual é o nível que podemos encontrar do patriarca no esposo dessa internauta que comentou, que disse aqui o seguinte, que ela procura por um patriarca propriamente, mas não mencionou isso.
Onde ela dizia, o meu marido paga as contas, faz isso, faz aquilo, mas o resto que o Wagner citou do macho alfa, nada. Há uma percentagem de alfa nele? Cara, todos nós temos as duas características. Isso, pessoal, para quem está vendo aqui pela primeira vez, eu falo nesse meu livro aqui de VSM, explico isso no detalhe. Todo homem tem as duas características. Ele tem o macho alfa e o macho beta. Eu, você e todos que estão assistindo aqui. O problema é que, em alguma medida, você vai ter um dos dois comportamentos de maneira predominante. Então você vai ter o homem que predominantemente ele é alfa, e você vai ter o homem que predominantemente ele é beta. Em geral, as mulheres confundem dois tipos de comportamento dos homens, atribuindo a estes o selo de alfa. Elas acham que o homem que quer bater em todo mundo e brigar o tempo inteiro como sendo um macho alfa. Eu vou te responder da seguinte maneira: todo cachorro que morde é o cachorro inseguro, não é o cachorro seguro. Ou seja, esse cara que fica ameaçando essa mulher, esse cara que briga o tempo inteiro, que tudo quer sair na mão, provavelmente ele tem mais de inseguro do que seguro, porque o seguro é o sniper. Ele fala assim: irmão, não vem, irmão, não vem, irmão, não vem, veio, pum, acabou. Ele não saiu batendo em ninguém, ele não saiu ofendendo ninguém, porque ele tem segurança daquilo que ele é. Então as mulheres confundem esse cara que é o briguento, que é o cara que xinga o tempo inteiro, como alfa. Confusão. O segundo cara que é confundido muito com alfa é o cara que tem grana. Então, meu marido tem grana, ele paga todas as contas, ele é o véi da lancha. Legal. Isso faz dele um alfa? Não. Faz dele alguém que tem dinheiro. Aí você pode me perguntar, mas tá bom, Wagner, então qual é o principal atributo que faz de um alfa um alfa? Eu diria que tem 3. Liderança, dominância e atitude. A atitude do cara é mais importante para a mulher do que necessariamente a beleza que ele tem. Quantas vezes a mulher foi abordada por bonitões e não ficou, e foi abordada pelo cara mais feinho do rolê, mas cheio de atitude e se encantou? Meninas, vocês que estão assistindo aqui, faz sentido para vocês ou não? A atitude do homem é o principal atributo valorado pelas mulheres. É claro que no primeiro momento elas olham a beleza, porque ela não sabe a atitude. Mas se esse cara não tiver beleza e chegar imbuído de muita atitude, pode ter certeza, é batata. Mulher adora cara com atitude. Com atitude, com habilidade, com conhecimento, com liderança, com dominância, com certo grau de influência. Isso é o macho alfa, cara. Então essa pergunta dessa mulher tem a ver com um homem beta, que é briguento, que é um cara que paga as contas, mas é o beta ainda. Eu brinco nas minhas redes sociais, hoje eu falo menos sobre isso, mas eu brincava dizendo que é o seu bebê beta. Pegue pra chamar de seu, coloque no seu colinho e nane ele todo dia. O seu bebê beta. Bom, Wagner, mas uma outra questão, que possivelmente pode ser de muita gente. Como especialista, Wagner, qual é a tua opinião? O que é que tu nos explicas sobre mulheres terem um bom poder econômico, financeiro, terem estatuto e serem lindas, inteligentes, e mesmo assim é escasso ter marido para ela? E há quem porque a mulher é hipergâmica, né, fundos imundos, só busca por um companheirismo, um que seja parceiro. Mesmo assim é difícil. Então, porque a mulher ela tem um componente da hipergamia, lembra? Hipergamia é o ato efeito dessa mulher querer o homem que está no nível superior. Na sociologia, a hipergamia é um conceito que diz que a mulher busca um homem de casta ou de posição superior ao dela. Ou seja, se essa mulher ela é muito estruturada, imagina que ela é CEO de uma grande empresa. Cara, esse cara que vai se relacionar com ela tem que ter grau de dominância maior do que o dela, senão ela não engata. Aí você pode falar, não, isso não é verdade, porque tem um monte de mulher casada com beta. Tem mesmo. Existem pesquisas americanas que dizem que no mercado masculino não chega a 15%, de 10 a 15% de macho alfa. O resto é tudo beta.
Tudo beta. Então é natural que boa parte das mulheres estejam com beta. Concorda? O problema é que ao estar com beta, ela acaba querendo viver o macho alfa, porque ela é hipergâmica. Então, se ela é uma grande CEO de empresa, ela vai encontrar outros CEOs que são grandes também. Eventualmente, outros empreendedores, os donos das empresas e sei lá o quê. Então, aí mora a dicotomia. Então, essa mulher que é extremamente posicionada, não é qualquer homem que atende a ela. Quer ver como é verdade? Pensa o seguinte, quantas vezes, que você não é do Brasil, mas quem está assistindo aqui, quantas vezes algum de vocês aqui viu uma mulher sair de casa porque tinha para passar no posto de gasolina porque tinha um frentista que ela queria? Muito provavelmente nenhuma vez. Vamos fazer contagem regressiva, porque essa questão é que me faz pensar que existe mais empregadas que ficaram mulheres do patrão do que patrões que ficaram esposas dos empregados. Claro. Por quê? Porque a mulher é hipergâmica. Ela quer o nível de cima. O homem é hipogâmico. Ele topa o nível de baixo. Olha, para você ver o principal caso da história. O Bill Clinton e Mônica Lewinsky. Quem era Mônica Lewinsky, cara? Bill Clinton era uma potência mundial naquela época. Os Estados Unidos está diferente hoje, mas naquela época não estava, não. E com quem que ele traiu a Hillary Clinton? Com a Mônica Lewinsky. Quem era? A estagiária, meu irmão. A estagiária. Então é muito comum, existe inclusive um fetiche no mundo masculino, na machosfera, que é o executivo pegando a secretária. Quem é homem aqui sabe. Por quê? Porque o homem ele é hipogâmico, ele topa descer no nível social para ter a mulher. A mulher é hipergâmica, ela não topa. Ah, mas eu conheço uma que topou. Beleza, cara, é uma. Eu estou falando daquele caso que mais aparece. E Wagner, pela afirmação e a informação que acabaste de passar agora, me faz lançar mais uma questão. Isso dá para vincular com a ideia de algumas mulheres se submeterem a serem segunda mulher ou amante? Muito. Eu conheço casos assim, inclusive. A mulher que é mulher de um alfa, muitas vezes eu vi casos de que ela topa dividir esse cara. Olha que bizarrice eu vou dizer, hein? Ela topa dividir esse cara do que deixar esse cara ir embora. Porque esse cara é escasso. E aí a gente poderia cair numa outra conversa. Monogamia ou poligamia? Vamos falar disso numa próxima live. Isso também me faz questionar o quê? Não, a neurociência está no meio disso, e não vamos tirar do meio disso agora, não tem como, é impossível. Porque uma pequena evolução, Wagner, uma coisa que eu fui vendo. Anteriormente, os homens parece que tentaram legalizar o sexo sem compromisso e não deu certo. Inclusive, havia alguns homens idiotas que para levar uma outra menina para a cama, falavam mal da mulher, falava coisas que não existem do relacionamento, que estava péssimo, dormir no sofá, e uns até que eram casados tiravam a aliança. E hoje em dia não, ela mesmo já que dá o papo reto, que não quer compromisso, apenas ocasional. E isso tem de tudo. Exatamente. É só você ver o caso da Ashley Madison. E o que aconteceu que eu fui vendo nisso? Que de lá para cá, há homens que mesmo estão com amante, anteriormente tiravam as alianças, hoje a própria mão que tem aliança é que está passando a bunda da outra. É isso mesmo, acontece, cara. Por que isso acontece? Porque o ser humano é isso. O ser humano é uma caixinha, cada um tem a sua caixinha preta. Pergunta a cada uma das pessoas que estão vendo a gente aqui, qual é a sua caixinha preta? Então, pessoal, cada um de nós tem uma caixinha preta. Pessoal, cada um escreve aqui embaixo qual é a tua caixinha preta. Cada um vai ter a caixinha preta. Eu tenho que terminar já, tá? Então, qual é a caixinha preta que cada um tem? Bom, vai saber da sua. Eu vou colocar mais uns 3 pontos para poder também para poder agilizar o tempo do lado do Wagner. Outra coisa, Wagner, como é que a gente classifica um relacionamento saudável de fora? Cara, relacionamento saudável para mim é aquele que tá dentro das regras do casal, aquilo que foi combinado pelo casal. Porque o que é um relacionamento
relacionamento? Vamos parar para pensar. Vamos pensar a palavra. Relacionamento é como se fosse um contrato. Você concorda? As pessoas têm dificuldade de ver o relacionamento como um contrato. Inclusive, você assina um contrato chamado matrimônio quando você casa, certo? Então, esse contrato tem regra como qualquer contrato. Então, relacionamento saudável é aquele que cumpre as regras daquele contrato que foi estabelecido. Simples assim. Ah, mas deixei de cumprir a regra. Eu mudei, porque o mundo muda, porque o tempo muda, e eu mudei também. O que eu faço agora? Vai lá e combine um novo contrato. Ah, mas eu fui traída e voltei com meu marido. Vai lá, estabeleça um novo contrato com ele. O que significa isso na prática? Sente e fale, olha, a nossa relação foi quebrado o contrato. Isso é nítido, você me traiu. Eu amo você, topo ficar. Mas vamos estabelecer de novo as regras? Ó, uma regra importante aqui é, eu não tolero traição. Estabeleceu de novo um novo contrato. Então, relação saudável é isso. Aí se você perguntar para mim, o que é um relacionamento saudável? Na prática, é aquele relacionamento que eu tô diante de alguém que eu posso ser eu mesmo. Isso para mim é relacionamento saudável. Então, relação saudável é estar diante de alguém, diante de quem você pode ser você mesmo. Boa, muito bem. E, Wander, sem firula, sabe? Sem firula. Filtro nesse caso. Exato, sem filtro, sem máscara. Sim. E quais são os princípios a aplicar em prática nesse mesmo relacionamento saudável? O primeiro deles é a conversa franca. A conversa franca, sem dúvida, é um deles. Do tipo, fale aquilo que está passando na tua cabeça. Eu percebo muito que os casais... A gente está numa sociedade em que tem carência de adulto. O que significa ser adulto? Tomar decisões difíceis. O que significa ser adulto? Se frustrar. O que significa ser adulto? Lidar com o caos. Tá bom. Ser feliz, viajar. Tudo isso é o lado bom também. Mas o lado ruim também é ser adulto. Mas a gente está numa sociedade que tem carência de adulto. O que significa isso? Os casais não conversam mais. Então eu tô com uma mulher em que eu penso um monte de coisa dela, mas eu não tenho liberdade para falar. Então, na medida em que eu não tenho liberdade para falar, eu não estou numa relação de adulto, porque adultos falam, não fica imaginando. Pensa que bosta, cara. Se eu ficar o tempo inteiro pensando, o que você está pensando? Então eu estou aqui criando um mundinho e você criando um outro mundinho, que nunca vão conversar eventualmente. Então, o primeiro deles é a conversa franca. Boa. O segundo, talvez um muito importante, é tenha o seu próprio momento. Porque você é casado, mas você também é indivíduo. Quando eu falo seu próprio momento, eu não estou falando eventualmente de você sair na esbórnia, mas o seu tempo para você. Por exemplo, eu adoro o meu momento do charuto, eu adoro o meu momento do vinho, eu adoro o meu momento do livro, da filosofia, de ficar aqui nesse escritório que eu estou aqui, sozinho, sem ninguém, vivendo o meu momento. Eu adoro um negócio que eu tenho com os meus amigos chamado wine. Mesmo quando eu era casado lá atrás, eu já fazia wine, que é eu e mais 4 amigos, nós nos reunimos para comprar garrafas de vinho muito boas e tomamos só nós. Ou seja, essa certa individualidade, mesmo no casamento, eu acho que ela é importante. Porque se tem uma coisa que eu percebo nas relações é que, de alguma maneira, os casais eles vão abrindo concessão demais, de forma que em algum momento eles se perderam. Quando eu me dou conta de mim, eu já não sou mais eu mesmo, porque eu abri tanta concessão nessa relação que eu estava, que eu me desconfigurei. É isso. Wagner, tem aqui mais uma questão de uma internauta. Ela pergunta, é possível tentar haver um relacionamento saudável com um parceiro narcisista e sem se machucar e expor as provocações? Acho muito pouco provável, porque assumindo que o narcisismo que ela está dizendo é um narcisismo patológico e não um narcisismo boboca que todo mundo fica falando. Hoje a internet tem 35 milhões de especialistas em narcisista. Eu estava hoje no TikTok, vi um hoje que me deu vergonha alheia de ver aquele cara falando. Eu falei, meu Deus do céu, como é que esse cara ainda consegue seguidor e vender curso? Bizarro.
Mas partindo do pressuposto que de fato ela está diante de um narcisista patológico, que o narcisismo para mim o que é? Narcisismo é o falar não. Mas existem dois tipos de narcisismo segundo a psicanálise. Um primeiro narcisismo a gente chamava de narcisismo primário, que é aquele investimento que a tua mãe coloca em você, de maneira que você, o bebê, passa a ser o bebê rei. Esse bebê rei, ele vai levar a vida até os 5 anos de idade, mais ou menos, quando ele entra numa outra fase, numa fase fálica, que ele começa a perceber o pipi, depois ele vai para a latência, começa os amigos entrarem. É nesse momento que precisa haver o que a gente chama de castração, que é quando esse menino percebe que ele não é o centro do mundo, quando esse menino percebe que a mãe não é dele e que ele percebe que há frustração. Quando não acontece a castração, e a gente vê hoje muitos caras com 45, 50 anos que nunca saíram do colo da mamãe, há o narcisismo. Ou seja, o processo de castração não existiu e ele continuou nesse narcisismo primário até a fase adulta. Não entrou o narcisismo secundário, que é esse quando há a castração. E aí você vai ter o cara narcisista. Então, respondendo a ela diretamente, você vê que eu não consigo dar uma resposta de sim ou não. Sim. Esse é o meu jeito. Eu tenho que trazer a profundidade, eu tenho que trazer o conteúdo. Só cagar regra para as pessoas não é comigo. Então, se esse cara que ela tá de fato é esse narcisista que não houve a castração, muito provavelmente ela não vai conseguir se relacionar com ele bem, saudavelmente, nunca. Porque o narcisismo não vê nada além do seu próprio eco, do seu próprio espelho. É por isso que espelho para ele é fundamental. Tudo ele vê a ele mesmo. A opinião tem que ser sempre a dele, a vida tem que ser a dele. Inclusive, se eu tiver que pisar na cabeça de uns 2 e cagar na cabeça de uns 3, eu cago porque eu sou narcisista. Se for esse caso, então, provavelmente ela nunca vai se ver feliz nessa relação. Wagner, última questãozinha. Quais são os sinais que podem evidenciar o desgaste num relacionamento? Uma vez que tocaste naquele ponto que há casais que nem falam sobre esse tipo de coisa, não conversam numa relação adulta. Eu acho que o principal atributo que vai determinar que uma relação se esvaiu, acabou, é quando acaba o desejo genuíno. Não é nem quando acaba a fala, tá? Porque às vezes eu sou tímida mesmo, eu não falo, mas eu desejo genuinamente esse homem que eu tô, ou essa mulher que eu tô. Mas quando acaba o desejo genuíno, acabou tudo. E o que é o desejo genuíno? É aquela minha vontade que me move, que me impele em direção a esse outro. É a vontade de estar do lado, de ficar fazendo narizinho. É o encantamento, a vontade de ir almoçar, de tomar café, de estar perto. É a vontade sexual, o tesão, a vontade de estar com essa pessoa. Então, quando acaba o desejo genuíno, acabou tudo. E como é que eu percebo, então, que acabou o desejo genuíno? Quando estar do lado pesa, é difícil. Quando há o sexo, mas essa mulher se sente violentada. Quantos relatos eu já ouvi disso? Vários e vários e vários. Acabou o desejo, cara. Acabou a vontade genuína de estar com essa pessoa. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida, atendendo, sei lá, mais de 10 mil pessoas ao longo da minha história, nas minhas palestras, nos meus cursos, nas minhas mentorias, nas minhas análises, é que uma coisa é fato. Você até negocia sexo, mas você jamais será capaz de negociar desejo. Eu tive uma mentorada uma vez que negociou sexo anal com o namorado dela por uma Louis Vuitton. Ela queria uma Louis Vuitton. O cara falou, então você faz sexo anal que eu te dou a Louis Vuitton. Ela foi lá, fez o sexo anal com ele e ele deu a Louis Vuitton. Mas jamais esse cara vai negociar desejo genuíno com ela. Porque o desejo genuíno, ele é inegociável. Bom, já estamos aqui a fechar, mas tem uma internauta que não dá para deixar de fora, que eu acho bem importante. Eu já recomendo que essa pessoa que comentou aqui siga o Wagner e busque ajuda no Wagner, porque ela precisa. Ela mencionou aqui, Wagner, estou sem o desejo genuíno. É possível restaurar? Essa eu não acredito em restauração de desejo genuíno. Agora, vírgula,
Você crê em Deus? Mulher que eu não sei quem é. Se você crê em Deus, você crê no impossível, você crê no milagre, então vá você e o seu marido. Porque 100% da tua vontade não é 100% da relação. 100% da tua vontade é no máximo 50% da relação. Mas vamos imaginar que você é uma mulher muito alfa. Então você é 75% da relação. Você é 90% da relação. 95%, mas você jamais será 100%. Porque tem a vontade dele. Então se você acredita em Deus, então vá atrás de Deus. Mas você e ele. Aí eu acredito que pode ter alguma coisa. Porque para Deus tudo é possível. Agora, o homem Wagner, já vi eu já vi gente se iludindo que estava nesse lugar. Mas na prática, acho que não. Mas eu acredito em Deus. E acredito no milagre. Só que tem que ter as duas pessoas querendo, tá? As duas. Esse aqui é o trick. Ah, eu quero muito, mas ele só me humilha. Eu quero muito, mas ele é super tosco comigo. Colega, sai daí. Você vai tomar um tapa. Escuta o tio. O tio aqui tem alguma experiência. Por mais que eu leia muitos livros, eu vivi algumas coisas. Escuta o tio. Oi, Wagner. Só me resta agradecer. Muito obrigado pelo teu precioso tempo, pela bagagem que deste aqui para nós. Foi uma aula enorme. Entretanto, espero tê-lo mais vezes a conversar e se esquecer. Quando você quiser, Portugal, Wagner, tens que dar uma mensagem, dizer alguma coisa certa. Eu tô muito à disposição, cara. Eu sou um cara apaixonado pelo meu tema. Você vê que eu saio falando mais que a boca. Exatamente. E a minha máxima é essa: apaixonados apaixonam. Então a paixão que você me vê falando desse tema te encanta e encanta outros, porque a paixão apaixona outras pessoas. Então sempre que você precisar, meu irmão, só me chamar. E quando eu for para Portugal, eu vou fazer o podcast com você, hein? Com certeza. Eu acho, eu tenho expectativa de ir em novembro, mas a gente conversa. Tá bem, eu vou ficar nessa perspectiva também, já vou colocar na minha cabeça. Então quero agradecer aqui a todos que estão a nos acompanhar, a cada internauta que se fez presente. Quem não me segue, não segue o Wagner, que siga. E especial agradecimento para minha esposa, que é a Yolanda, que também está aqui a dar uma força. O meu amigo que temos em comum, o Miguel Costa, também está aqui a dar uma força, o tio Cunha. Entretanto, olha, falando do tio Cunha, Wagner, desculpa lá, me lembrei de uma coisinha. Talvez podes responder isso num vídeo ou futuramente. O que o tio Cunha disse recentemente? Uma vez desse, ele disse: se tu ires para o Instagram ou para o TikTok, você vai rolando o dedo, tu vais encontrar 88 conteúdos a explicar e a ensinarem de como é que os homens devem tratar as mulheres, que é algo muito bom. Mas só que eu não vejo nem 5% a ensinar as mulheres a serem boas esposas ou boas mulheres. Eu acredito que tenha um pouco disso, mas eu prefiro responder essa pergunta trazendo uma sabedoria milenar para essa conversa, que é o dito popular. Eu acho que há muita sabedoria no dito popular. E talvez a tua avó, a minha avó, dizia assim: minha filha, você precisa ser uma mulher prendada. Prendada significava que ela tinha que ter múltiplas habilidades. Sabe por quê, minha filha? Porque atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Vamos dormir com esse barulho aqui. Eu acredito nisso. Muito obrigado. Só para finalizar, só existe um Wagner na internet hoje, um tio, sei lá o que eu não lembro o nome dele, porque faltou um pai e uma mãe para ensinar o básico que a gente está falando aqui. Porque eu sou alguém que eu me acho alguém que fala só o básico. Mas se eu estou falando o básico e as pessoas estão pagando para ouvir o básico, é porque talvez faltou um pai e uma mãe explicando o básico em casa. Um beijão a todos, tá? Muito boa noite aí. Um abraço, Bato. Até mais. Obrigado. Tchau, gente. Valeu.